Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel e hoje eu vou te explicar como a gente cria uma página de internet com áreas de informações, containers criados com div ou com section ou com as tags semânticas para criar container, como a gente faz para colocar conteúdo nesses containers de maneira adequada. Então eu vou criar uma página com você, nós vamos dividir a página em alguns containers, algumas áreas de informação, e aí a gente vai colocar conteúdo nessas áreas e deixar do jeito que fique adequado, né? Como fica nos sites profissionais. Então vamos começar. Primeiro, você sabe que aqui no canal você encontra essa playlist aqui, ó, desenvolvimento de sites HTML, CSS, JavaScript. Clicando em ver playlist completa, você vê todos os vídeos que eu expliquei sobre HTML e CSS anteriores, explicando como se cria container, como se faz uma série de tipos de páginas de internet diferentes, tá bom? Então tem várias aulas aqui, né? Atualmente a última aula é a aula 8, preenchendo layouts complexos, tal. Quando a gente cria layout dentro de layout, faz uma página um pouco mais complexa. Mas hoje a ideia é como é que eu coloco conteúdo exatamente dentro de um container, né, na tela, e coloco esse conteúdo de maneira adequada. Então eu vou fazer o seguinte, vamos lá, vou abrir aqui vou fazer com brackets, que eu estou acostumado, é um editorzinho que você viu aí no canal, bem interessante para criar a página HTML. E aqui no brackets eu vou em File, New, vamos criar uma nova página aqui. Deixa eu colocar um pouquinho maior a letra aqui para você. Você sabe que toda página HTML ela deve começar com esse comando aqui, essa instrução doctype HTML, indicando que você vai desenvolver a página com a linguagem HTML versão 5, que é a última. Depois você usa a tag HTML e indica qual é o idioma, né, que você está usando nessa tua página. No caso aqui é PTBR, ou seja, português do Brasil. E essa página vai terminar com /HTML. Eu não vou entrar em detalhes sobre esses comandos, mas você sabe que toda página tem de começar com HTML e terminar com /HTML. E dentro você tem duas seções, que é a seção de head, que é cabeçalho, que você fecha com /head. E aí você tem também dentro da página uma seção body, que é o corpo da página, onde vai aparecer o conteúdo da página, né? E o /body. É aqui dentro do body, na verdade, que você coloca o conteúdo que você quer que exibe na página. Então toda a página HTML tem de ter essa estrutura. E lógico, dentro do head você tem alguns comandos ainda como title, para colocar o título da página, que vai aparecer na barra de título do navegador. E aí eu coloco title /title, e aqui dentro você coloca o nome da empresa, né? Por exemplo, nome da empresa. Você coloca o nome da empresa para a qual você está desenvolvendo o site. E aí você tem de fazer, no caso, indicar que muitas vezes o site não mostra corretamente os acentos, né? Para mostrar a acentuação corretamente, você usa a tag meta char7 igual a UTF-8. UTF-8 é o código para ele acentuar as palavras dos textos que você coloca. Meta char7 UTF-8. E aí você, para toda a página HTML, você cria um arquivo CSS e você liga essa página ao arquivo CSS através da tag link rel igual stylesheet type igual é uma página do tipo CSS, text/CSS. Se você não sabe o que é CSS, como se faz essas ligações, veja os outros vídeos que eu mostrei aí no canal. E aí eu coloco aqui href, o nome do arquivo CSS que eu vou usar para formatar essa página, para deixar o conteúdo dessa página bonito, né? Vou chamar um cara de config.css, pode ser qualquer nome, você vai ter de criar esse arquivo, tá bom? Um config CSS. Então, dentro da tag head, normalmente você vai ter sempre esses três comandos, tá? Normalmente você vai colocar esses comandinhos aqui, que são... Opa, deixa eu me organizar aqui. Tá? Por que ele não quer puxar? Pronto. Então, dentro da tag head, você vai ter entre o head e o /head, você vai ter a tag title. Você vai ter a tag meta, indicando que é para acentuar as palavras, né? Usar acentuação baseado nesse código UTF-8, que é o código de caracteres da tabela ASCII, ou seja, todos os caracteres possíveis ele vai entender e renderizar na tela, né? Vai mostrar na tela. Cedilha, acento agudo, crase, tudo vai aparecer certinho. E esse comando que liga para um arquivo CSS que você vai ter de fazer, né?
Então vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa a mais ou a menos aqui no site. Não tem, tá tudo certinho. Aí eu vou salvar esse arquivo, né? Vou em File, Save All, para salvar esse arquivinho. Vou dar um nome para ele, vou colocar primeiro indicar a pasta onde eu vou salvar esse arquivo, né? Já criei uma pastinha aqui para salvar esse arquivinho. Vou salvar ele com o nome index.html, considerando que ele é uma página de abertura de um site, por exemplo. E aí já vai ficar tudo coloridinho, como você pode ver aqui. Então veja, essa é a estrutura básica. Toda a página HTML que você vai começar, vou fazer uma página de um site. Então você tem de escrever esses comandos aqui. Você tem de criar HTML e lá no final /HTML, head, /head, body, /body. E dentro do head você coloca o title, que é o título da barra de título do navegador. Indica que é para aparecer os caracteres do nosso idioma latino, os caracteres de acentuação, né? E esse link aqui para ligar um arquivo CSS que você vai ter de criar. Então vamos criar esse arquivo config CSS, faltou um S ali, CSS. Para criar esse arquivo eu vou em File, New, aí não coloco nada nesse arquivo ainda, né? Vou em File, salvar como, Save All, vou dar o nome de config.css para esse arquivinho aqui e salvar. Claro, eu preciso indicar em qual pasta esse arquivo vai, tem que ser na mesma pastinha do arquivo HTML, né? Então vamos lá na pastinha do arquivo HTML, nessa pastinha aqui, pronto. Arquivo config vazio, ó. Então eu tenho o arquivo index.html e o config CSS, que é o arquivo que vai configurar essa página que está vazio aqui. Agora eu posso começar a minha página. Bom, dentro do body eu quero criar, na verdade eu quero criar vários containers. Eu quero fazer essa tela aqui, na verdade eu vou mostrar para você o que eu quero fazer, tá? Eu quero criar uma tela, primeiro eu vou criar um container grande, assim, no meio da tela, né? E depois, dentro desse container, eu vou criar outros containers. Aqui em cima eu vou criar um container grande, assim, né? Um container grande. Aqui embaixo eu vou criar outro container grande, 2 containers dentro desse principal. E dentro desse container de baixo eu vou criar outros 2 containerzinhos menores. Então dentro desse de baixo eu vou criar, vou pegar outra cor para não confundir. Então dentro desse container de baixo eu vou criar 2, um aqui, né? E vou criar outro aqui na frente. Então eu quero fazer na verdade essa página. Então, o que eu vou ter de fazer? Quantos containers eu vou ter de criar aqui? Eu vou ter de criar um grandão primeiro, que é esse em preto. Dentro desse grandão eu vou ter de criar um vermelho e um amarelo, né? Tem de criar 2. E dentro do amarelo eu vou criar 2 containers menores, um do lado do outro. Então, quero criar essa divisão da página. Primeiro, você tem de ter um projeto, né? Você tem de saber o que você vai criar para depois você criar. Vou começar criando esse container preto, que é esse grande aqui primeiro, né? Esse grandão que vai segurar todos os outros. Então lá na minha página HTML, você sabe que eu posso criar com as tags semânticas, que é o caso da tag section, article, main, aquelas tags que você conhece, então vou criar, ou com div. Hoje eu vou criar tudo com div, porque o pessoal fala assim, professor, mas eu posso usar tag div, tem que usar tag section. Nas últimas aulas eu mostrei como se usa section, header, né? Mas hoje se você quiser, você pode criar todos os containers, todas as caixas de informação do teu site usando a tag div. Vou relembrar, então vou usar a tag div hoje, tá? Então vou pegar esse cara aqui, ó, e vou criar a caixa grande. Então vou pegar esse div, vou criar um div, né, uma caixona grande. E essa caixona grande, eu vou dar nome nela de principal. Certo? Então estou criando aquela caixa preta, aquela que vai conter todas as demais, tá? Aí o que eu faço para configurar esse cara? Eu salvo aqui, né? Toda vez que eu faço uma modificação, eu vou lá no arquivo CSS. Primeira coisa, você vai perceber no desenho que essa caixona preta ela está centralizada. Para eu criar um container na tela do navegador e ele ficar centralizado, você precisa colocar esse comando aqui, ó. Tudo na tela, asterisco indica tudo, tá? Significa todos os containers que eu criar, eu quero que apareça centralizado. Margem 0 alto. O que significa 0 alto? Significa margem 0 em cima e embaixo e automático à esquerda e à direita. Para ele vai ficar centralizado, o que sobra ele vai dividir e vai colocar à esquerda e à direita tamanhos iguais. Então significa todo container que eu criar,
eu quero que apareça centralizado na tela. Esse vai ser um comando básico. Em toda a página HTML, no arquivo CSS, você vai colocar essa configuração. Asterisco significa tudo. Todos os containers que eu for criar devem ficar centralizados, ou seja, margem 0 em cima e embaixo e automática à esquerda e à direita. Quando você coloca automática à esquerda e à direita, ele fica no meio e o espaço que sobra ele deixa metade à esquerda e metade à direita, tá bom? Bom, agora eu vou configurar aquela caixa chamada principal. Eu criei um div cujo nome de classe é principal. Então como é que eu faço aqui? Eu venho aqui e coloco o div.principal. Você sabe que quando eu uso div principal, quando eu uso um elemento com um nome de classe, eu coloco o nome do elemento, ponto, e o nome da classe lá. Se eu quiser colocar só ponto e o nome da classe, pode também, é a mesma coisa, tá? Então olha só, é um div cujo nome de classe é principal. Então aqui eu posso colocar só ponto principal ou eu posso colocar div ponto principal. É melhor colocar div ponto principal para você saber que esse principal, na verdade, é um elemento div que você está configurando, tá? Aí eu vou definir a largura dele, width, vou definir a largura de 1200 pixels por uma altura, height, a altura, uma altura de 800 ou de 1000 pixels. 1000 pixels. E aí eu coloco uma cor de fundo ou uma borda, né, nele só para ver. Eu vou colocar uma cor de fundo nessa para a gente visualizar. Ponto e vírgula sempre lá no final da linha, quando você quer colocar outro comando embaixo, né? Então vou colocar aqui background color, e aí vou colocar uma corzinha aqui, um tom, vou colocar um tom de cinza, vamos ver se a gente tem aqui. Bom, se não tiver, você pode colocar, ó, dark gray, vai ficar com esse tom de cinza, só para a gente visualizar essa caixa, tá bom? Se você quisesse colocar uma borda nela, você colocaria isso daqui, ó, border, aqui você pode colocar um border, 2 pontos. Aí você fala que a borda é só, ponto e vírgula na linha anterior. Você fala que a borda é sólida, ou seja, não é uma borda tracejada, é sólida. Ela, por exemplo, você indica a cor da borda, e eu posso querer uma borda black, black, aqui, de 1 pixel, uma borda bem fininha, tá bom? Mas você coloca a borda se você quiser. Vou te mostrar como ficou. File, Save All. Vou lá na pasta onde está o meu arquivinho index, dou um duplo clique nele para executar. Opa, cadê? Não está aparecendo nada? Se não está aparecendo nada, é muito provável que eu errei na ligação que eu fiz. Esse é um cara config.css. Provavelmente eu errei aqui, ó, link, hell igual a style sheet, type igual a text. Faltou o T, ó. Eu coloquei só text, é text/css. Isso que estava fazendo não funcionar, eu venho aqui Save All novamente, vou lá e atualizo minha página, apareceu a caixona aí. Então a primeira coisa que eu criei é uma caixa grande, essa caixa aqui, ó, preta, né? Olha que tem uma bordinha preta de 1 pixel e com fundo cinza, tá bom? Criei essa caixona, agora eu vou para a próxima caixa. Dentro dela eu quero criar uma caixa em cima, que é essa vermelha, e essa amarela embaixo. Quero criar 2 caixas do mesmo tamanho, uma em cima e outra embaixo. Tá? Como é que eu faço para criar essas 2 caixas do mesmo tamanho? Então, dentro desse div principal, eu vou criar outras caixas com div, cujo nome de classe, olha lá, dentro dele eu vou criar 2 divs. Um que eu vou chamar com a classe, vou chamar a classe, nome desses caras, como eles são do mesmo tamanho, eu vou chamar eles de dentro. Os dois vão ficar com a mesma, o mesmo nome, tá? Então, dentro desse cara aqui, dentro desse div principal, eu vou ter 2 divs chamado dentro, tá? Por que eu estou dando o nome de classe igual para ambos? Eu tenho 2 caixinhas, uma embaixo da outra. Elas são exatamente do mesmo tamanho, com as mesmas características. Então eu dou o mesmo nome de classe. Por quê? Porque aí eu só configuro o div com o nome dentro, ele aplica nos dois, porque os dois têm o nome dentro. Então veja, dentro desse div aqui, ó, cuja classe é principal, eu tenho um div chamado dentro, outro div chamado dentro. 2 divs dentro desse div chamado principal. Então vamos configurar agora esse div chamado dentro, tá? Que está dentro do div principal. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui e colocar o seguinte, div.dentro, e aí eu vou especificar a configuração desse div chamado dentro, com o nome de classe dentro.
Bom, todo div você vai ter que fazer. Se eu tenho 1000 pixels de altura, olha, veja, o div principal tem 1000 pixels de altura, esse div de dentro, eu vou colocar ele com 500 pixels de altura cada um deles, né? Então, se eu vou ter o div dentro, um embaixo do outro, tenho dois divs chamados dentro, então a altura dele, primeiro, largura vai ser a mesma, então eu copio ali, né, aquelas propriedades ali e vou colocar. A largura é a mesma, né? Os divs que estão dentro têm a mesma largura do div principal, mas a altura é metade, porque tem dois, cada um vai usar metade da altura. Então, se a altura do principal aqui é 1000, a altura desses caras aqui vai ser 500 de altura cada um. Só que tem uma coisa, eu quero deixar uma margenzinha entre eles, não quero deixar eles grudados. Né? Então o que eu vou fazer? No lugar de colocar 500, eu vou colocar uma margem entre eles, uma margem de, deixe-me ver aqui, uma margem de 10 pixels, tá bom? Bom, uma margem de 10 pixels, né? Muito bem. Coloquei uma margem de 10 pixels, vou colocar uma cor de fundo, background, ó, background, e aí color, vamos botar uma corzinha aqui de fundo só para a gente visualizar. Vou colocar yellow, faz de conta que eles vão ter então a cor yellow, essa corzinha aqui. Bom, vamos ver como ficou? Eu fui em File, Save All, veja, eu estou configurando um div chamado dentro, com essa largura, essa altura e com 10 pixels de margem. Quando eu coloco 10 pixels de margem, vai ser 10 pixels de margem à esquerda e à direita, 10 pixels de margem em cima e embaixo de cada um deles, tá? Vou salvar para você visualizar e a gente vai ter esse resultado aqui. Olha lá, duas caixas. Só que você vai perceber o seguinte, estourou, ó, essa caixa amarela estourou o espaço interno. Sabe por que estourou o espaço interno? Porque eu tinha 1200 de largura por 1000 de altura. E aí eu coloquei 1200 de largura cada um deles e 500 de altura e mais uma margem de 10 pixels. Então você tem a esquerda e a direita aqui, ó, a esquerda você tem 10 pixels e a direita você tem 10 pixels de margem. Então na verdade esse div amarelo ele não pode ter 1200 de largura, ele tem que ter 1200 de largura menos 10 pixels que eu deixei de margem de cada lado. Então se eu deixei 10 pixels de cada lado, ele vai ter 1200 menos 20, 1180. 1180 por quê? 1180 é a largura desse div amarelo, mais 10 pixels de margem à esquerda, 10 pixels de margem à direita. Então, 1180 mais 10, 1190, mais 10, 1200. Então, quando você tem esse tipo de situação, onde você tem um div principal com a medida e dentro você vai colocar outro div e esse div de dentro tem margem, você tem de subtrair da largura desse div de dentro, subtrair a margem que você está colocando ali, tá? Então, vamos ver agora se ficou bom de largura, tá? Se eu vier aqui, ó, veja a largura, ficou bom, ó, viu? Ó? Então eu tenho esse amarelo, ele tem 1180, mas como eu deixei uma margem de 10 pixels, então mais 10 pixels do lado esquerdo, 10 pixels do lado direito. Então 1180 mais 10, 1190, mais 10, 1200. Então você tem que fazer sempre essas continhas nesse caso. Se eu tenho uma caixona de 1200, dentro eu coloco uma caixa e essa caixa tem 10 pixels de margem de cada lado, essa caixa de dentro tem de ter 1180, porque tem 10 pixels de cada lado. Somando tudo, né, somando essa parte amarela mais essa margem à esquerda e à direita de 10 pixels, dá os 1200 pixels, que é a caixa grande. Da mesma forma, na altura, você vai ver que ele estourou para baixo, porque na altura você tem o seguinte, você tem na altura, a caixa principal ela tem 1000 pixels de altura, 1000 pixels de altura. Só que você está deixando 10 pixels em cima e 10 pixels embaixo de margem, de cada uma delas. Então, como você tem duas caixas, eu tenho duas caixas, com 10 pixels embaixo e 10 pixels em cima de cada uma, então na verdade eu vou ter quantos pixels só de margem? Na primeira caixa eu vou ter 20, 10 para cima, 10 para baixo. Na segunda caixa eu vou ter mais 20, 10 para cima e 10 para baixo. Então eu vou ter 40 pixels só de margem na altura. Se eu vou ter 40 pixels só de margem na altura, eu não posso fazer esse div com altura de 500.
O grandão, o principal, tem 1000, mas eu tenho de subtrair o quê? 40, que é a margem superior e inferior da primeira caixinha, superior e inferior da segunda caixinha. Então, na verdade, não pode ser 500 aqui, tem de ser 500 subtraindo o quê? 40. Então, na verdade, vai ser, cada uma vai ter a medida de... A primeira delas vai ter a medida de 400 e... Na verdade, a primeira vai ter a medida de 480, porque eu tenho 10 pixels em cima e embaixo. Cada uma vai ter 480 de altura. Então, 480 mais 10 em cima, 490 mais 10 para baixo, 500. Então, na verdade, essa tem que ser a medida da altura. Se eu tenho o div principal com 1000 pixels de altura, cada caixa que tem dentro, como eu tenho duas caixas chamadas dentro, uma em cima e uma embaixo, a primeira tem de ter 480, porque tem 10 pixels para cima e para baixo de margem, a segunda 480, porque tem 10 pixels para cima e para baixo também de margem, tá? Então vou salvar aqui, ó, Save All, e aí a gente vai verificar que, ó, deu certinho. Veja lá em cima, ó, tá vendo? Ficou um espaço em cima, um espacinho aqui no meio, e aqui embaixo também. Na verdade, eu acho que poderia ser... Até sobrou um pouco mais embaixo, não sei se sobrou um pouquinho mais embaixo, pode até ser um pouquinho mais, 480, 480, bom, tá bom, dessa maneira não ficou ruim não. Se eu colocar 482, vamos ver se melhora um pouquinho, mas visualmente, não, tá certo, ó, 480 tinha sobrado um pouquinho a mais embaixo. Eu coloquei 482, 483 aqui talvez, para a gente ter, ficar bem certinho, né? Porque, deixe-me ver, para ele aumentar um pouquinho ainda para baixo, vamos ver se ele aumenta um pouquinho para baixo. Agora ficou bom, ó, ficou bem, a quantidade de espaço que sobrou em cima é a mesma quantidade que sobrou embaixo aqui, né? Esses divs ficaram bons. Do jeito que estava também estava bom, mas estava sobrando um espaço um pouquinho maior embaixo. Você vai ajustando assim, ó. Então agora deu certinho. Eu tenho uma caixona e com duas caixinhas dentro, considerando essa margem que eu deixei entre elas. Esse espaço que eu deixei entre elas, tá bom? Bom, isso daí você tem de ir testando essa questão de espaço até você... Toda vez que você for colocar uma caixa dentro da outra, você tem de tomar cuidado para essa caixa de dentro não estourar a outra, não ficar maior que a outra. Então você vai trabalhando as medidas de largura e altura para ficar direitinho, para ficar certinho aí na tua tela, tá bom? Bem, vamos lá então. Agora o que a gente vai fazer? No de cima tá certo. Eu só vou fazer o seguinte, ó, no lugar de colocar yellow de fundo, eu vou colocar o quê? Vou colocar white, cor branca. Então, se eu colocar cor branca, você vai ver que vai ficar assim, ó, cor branca. Olha lá, ficou assim, eu tenho duas caixas, tá? Duas caixas dentro daquela caixona que está com fundo cinza. Agora, nessa caixa de baixo aqui, ó, esta caixinha, eu preciso colocar duas caixinhas menores. Se você olhar no desenho, nessa caixa de baixo amarelinha, eu preciso colocar duas caixinhas verdes, né? Podem ser do mesmo tamanho ou não, a gente pode mexer na proporção dela. Como é que eu coloco duas caixinhas, uma do lado da outra dentro dessa caixa de baixo? Primeira coisa, essa caixa de baixo está dentro da caixa dentro. Então, se essa caixa de baixo está dentro da caixa dentro, a primeira coisa que você tem que fazer com a caixa dentro é colocar a propriedade Display Flex. Display Flex na caixa dentro vai me permitir colocar outras caixas dentro desta caixa. Eu posso colocar mais caixas alinhadas uma à direita da outra. Quando eu quero colocar caixinhas uma do lado da outra, dentro de uma caixa maior, a caixa maior tem de ter a propriedade Display Flex, para ela ficar flexível. Porque aí, quando eu coloco as caixinhas dentro, ele já coloca uma do lado da outra e já define a altura e a largura, já divide o espaço que tem ali em duas, se eu colocar duas caixinhas dentro. Se eu colocar três caixinhas dentro, ele já divide o espaço em três, automaticamente, se você coloca o Display Flex na caixa maior. Então, nessa caixa maior, que é a caixa dentro, eu coloquei a propriedade Display Flex, e agora, o que eu vou fazer? Vou lá, dentro dessa caixa aqui, ó, desse class aqui de baixo, ó, desse div com class dentro, eu vou criar mais duas caixinhas. Vou criar outro div com class igual a
e aí eu coloco direita, class igual a direita, né? E vou criar outra caixinha. Olha, vamos fazer elas do mesmo tamanho, tá? Vamos considerar que se elas forem do mesmo tamanho, eu posso configurar uma vez só. Agora, se elas forem de tamanhos diferentes, aí você tem que dar um nome de classe para cada uma. Nesse caso aqui eu não vou colocar direita, eu vou colocar o seguinte, vou colocar caixas pequenas, vou colocar caixinha. Vou dar o nome de caixinha para esse cara. E eu tenho dois, né? Eu vou ter dois. Então, eu vou colocar e vou colocar o outro aqui, ó. Copiei e colei. Então, dentro desse div dentro desse div com nome de classe dentro, eu tenho dois divs. Um div caixinha, que vai ficar à esquerda, outro div caixinha, que vai ficar à direita. Vou considerar que eles são iguais, mesmo tamanho, por isso que eu dei o mesmo nome de classe. Então, veja a minha estrutura. Eu tenho um div principal, uma caixona. Dentro do div principal eu tenho uma caixa dentro, em cima, outra caixa dentro, embaixo. Dentro da caixa de baixo eu tenho uma caixa que vai ser caixinha aqui, outra caixa chamada caixinha que vai ficar à direita, né? Então como é que eu configuro? Esse div dentro eu coloquei a propriedade nele display flex. Então agora esses divs caixinha eles vão ter de ter a propriedade flex 1. Para ficar cada um com metade da área disponível. Então, ó, vamos configurar esse div caixinha agora, tá? Como é que eu configuro o div caixinha? Eu venho aqui, né? Vamos lá e coloco aqui div.caixinha. E aí esse div caixinha eu coloco a propriedade flex 2.1. Flex 1 significa que eles vão ter o mesmo tamanho. Porque se você quiser que esses divs de dentro eles tenham tamanhos diferentes, cada um precisa ter um nome diferente. Como eu coloquei em ambos, ó, nesses divs dentro da caixa dentro, eu coloquei em ambos o mesmo nome caixinha, significa que eles vão ter o mesmo tamanho e as mesmas propriedades, tá? Então por isso que eu configuro caixinha com flex 1. Não preciso colocar largura e altura, porque quando você coloca flex 1, ele pega o espaço do div dentro ali e divide em dois. Né? Já que você tem dois divs, duas caixas dentro, ele divide igualmente em dois, tá? Não precisa colocar largura e altura. Mas eu vou colocar uma cor de fundo, né? Um background color, e vou colocar um background color aqui, vou colocar, vamos colocar uma corzinha só para a gente visualizar. Vou colocar aqui azul, né? Depois a gente tira essas cores de fundos, é só para a gente ver as caixas. E aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar também uma margenzinha entre eles, para eles não ficarem grudados, né? Vou colocar a margem de 10 pixels, né? Então veja, quando você tem um div com a propriedade, um div maior com a propriedade display flex e dentro dele você tem divs menores, os divs menores você coloca a propriedade flex 1 para terem o mesmo tamanho. Aí eu defini a cor de fundo e a margem. Vou salvar para você ver. Então a gente tem, na verdade, esse layout aqui, que era o que a gente planejava mesmo, tá? A gente queria esse layout. Se você observar, é mais ou menos isso que a gente estava querendo. Mais ou menos isso a gente gerou aqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar informações dentro desses caras e depois que eu colocar informações, eu vou tirar essas cores. Eu vou tirar essas cores de fundo, né? Vai ficar tudo branco só com as informações dentro. Eu coloquei as cores de fundo só para você visualizar. Então vamos lá, nesse cara aqui de cima, eu posso querer colocar uma imagem aqui do lado esquerdo e um texto à direita, tá? Vamos fazer esse trabalho, colocar uma imagem à esquerda e um texto à direita. Então vamos lá, vou pegar aqui, eu tenho algumas imagens aqui já na minha pastinha, deixa eu ver as imagens que eu tenho. Então tem algumas imagens aqui, um campo de futebol, tem umas coisinhas aqui, né, tal. Vamos pegar a imagem desse cara aqui, ó, desse Rodrigues aqui. Tá? Desse cara aqui, Rodrigues. O nome da imagem é rodrigues.jpg. Eu vou colocar a imagem do Rodrigues aqui e um texto do lado direito aqui falando do Rodrigues, por exemplo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, nesse cara, nesse div aqui de cima, que é o div dentro, que fica na parte de cima, e vou colocar a imagem. Para colocar a imagem, img src igual, e eu coloco a imagem aqui, né? E a imagem dele é o Rodrigues.jpg
E aí eu vou colocar um Alt. Alt igual. Se por um acaso essa imagem não abrir, vai aparecer essa mensagem que você deixa no Alt. Imagem do, sei lá, deputado Rodrigues. Certo? É uma mensagem que eu deixei. Então eu tenho a imagem do deputado Rodrigues aqui. Tá? Põe File, Save All. Bom, coloquei a imagem, vamos ver lá. Vamos ver como ficou. Save All e vou atualizar. Olha lá, a imagem do Rodrigues apareceu ali no meio. Certo? Só que a imagem do Rodrigues está comprimida aí, né? Essa imagem não está muito boa. Vamos pegar uma imagem na internet. Vamos pegar aqui uma imagem de... Vamos colocar política. E aí vou pegar aqui uma imagem um pouco melhor, né? Notícias, imagens. Vamos pegar uma imagem de política aqui. O que é esse daqui? Bom, essa é uma imagem de um cara. Não, vamos pegar uma imagem um pouco melhor. O que é isso daqui? Esse daqui. Vamos pegar essa imagem aqui. Então eu clico com o botão direito sobre ela, vou abrir em uma nova guia, a imagem aparece aqui, não tem várias, né? Vamos pegar essa imagem aqui do presidente, aqui ó, essa imagem do presidente, clico com o botão direito, salvar imagem como, e vou salvar essa imagem lá na minha pastinha, lá, vamos lá na mesma pasta por enquanto, vamos salvar a imagem, eu vou colocar com o nome presidente, né? Presidente é o nome da imagem. Aí eu vou lá então no meu arquivo e vou mudar o nome da imagem no lugar de Rodrigues, vou colocar presidente. E aí eu vou salvar, File, Save All e vamos ver como ficou lá na minha página. Ah lá. Opa, não abriu por quê? Vamos dar uma olhadinha lá. O que aconteceu? Presidente JPG. Vamos ver a imagem aqui do presidente que eu gravei. Presidente. Deixe-me ver, às vezes a imagem ela vem com algum problema, deixa eu salvar ela novamente, salvar a imagem aqui, com o nome, bom, presidente mesmo, né? Vamos salvar, o que está errado com essa imagem? Vamos ver, presidente, JPG, imagem do presidente. Pronto, vamos ver se vai funcionar. Se não, às vezes é problema da imagem, a gente usa outra. Realmente essa imagem está com problema, vamos pegar outra imagem, vamos procurar aqui, essa imagem aqui, salvar imagem como, vamos lá, vamos salvar essa imagem então com o nome, vamos dar o nome de presidente a essa imagem, e salvo ela aqui, muito bem, agora vou atualizar minha página e vamos ver como ficou. Pronto, a imagem do presidente. A imagem é muito grande. Agora eu quero diminuir essa imagem, colocar ela para o lado esquerdo e colocar o texto do lado direito. Tá? Como é que eu faço para configurar essa imagem? Para eu configurar essa imagem, a melhor maneira de fazer é colocar um nome de classe para ela. Então vou dar um nome de classe e vou chamar de presidente. É um nome qualquer para essa imagem. Então na tag img aqui, ó, você pode perceber a tag img está aqui. Você pega e coloca um class presidente. É um img cujo class é presidente, tá? Aí o que eu faço? Eu venho aqui no CSS e vou configurar essa imagem. Eu coloco img.presidente, que é o nome de classe dessa imagem. Eu quero configurar a imagem chamada presidente. Aí primeira coisa, eu quero que ela fique à esquerda. Float, left. Se eu quero que a imagem fique à esquerda para colocar um texto à direita da imagem, eu coloco float left. Se eu quero que a imagem fique à direita, float right. Mas eu vou colocar float left e vou diminuir um pouco a imagem. Vamos ver, primeiro só colocando float left para ver como a imagem fica. Vou salvar tudo e vou colocar a imagem lá. Ele ainda não está ficando à esquerda, por quê? Porque eu acho que eu não tenho nada à direita, não tenho texto ainda. Então deixa eu colocar um texto aqui do lado direito. Depois da imagem aqui, vamos colocar um H1, né? E vamos colocar o H1 e aí um título, por exemplo. Presidente do Brasil faz discurso. Muito bem, esse vai ser o título. E aí embaixo, com a tag P, a gente vai colocar os parágrafos de um texto, tá? Vou colocar vários, porque eu vou trazer vários parágrafos da internet para a gente colocar aqui. Faz de conta que é um texto. Então eu tenho dentro do div
No interior do div dentro eu tenho a imagem, IMG, e aí eu tenho um texto. H1 é para o título do texto e P para os parágrafos. Como eu não tenho paciência de digitar os textos, então vou na internet e vou procurar o Lorem Ipsum. Lorem Ipsum, acho que é assim que escreve. Lorem Ipsum é um site onde tem textos que você inventa, tá? Aí eu clico aqui na bandeirinha do Brasil, ali em cima são textos inventados. Cadê o Brasil? Não tem ali a bandeirinha do Brasil? Acho que não, né? Se tivesse a gente poderia fazer o texto já em português. Cadê bandeira brasileira? Não tá ali, então vai nesse idioma mesmo. Vou pegar esse primeiro parágrafo aqui, ó, esse texto aqui. Vou copiar, vou colocar aqui dentro desse P. Pronto, coloquei dentro do primeiro P. Mas não tem só esse parágrafo, tem outro P aqui. Então venho aqui, pego outro parágrafo e coloco dentro desse segundo P. Outro parágrafo. Aí vou lá, pego outro parágrafo e coloco dentro desse terceiro P. Aqui, dentro desse terceiro P. E aí tem um quarto parágrafo, eu pego um quarto parágrafo, é só texto para encher linguiça, né? Acho que não, 3 parágrafos tá bom, vou apagar esse último aqui. Então veja bem, ó, dentro desse div, dentro desse meu div aqui, ó, chamado dentro, eu coloquei uma imagem, coloquei um parágrafo, um título e aí vários 3 parágrafos, tá? Tudo dentro daquele div ali. Vou salvar tudo e vamos ver como ficou lá no meu trabalho. Ah lá, você pode perceber que ficou assim. Apesar que o título ficou em cima, os parágrafos ficou... Ah, por que está acontecendo isso? Eu já sei. Porque eu coloquei aquela propriedade display flex. Eu coloquei nesse cara, nesse dentro aqui, ó, nesse cara chamado dentro, eu coloquei display flex. Só que eu tenho um container dentro em cima, um container dentro embaixo. Esse de baixo, tudo bem, você precisa colocar display flex, porque você tem 2 caixinhas dentro. Mas o de cima, ele não pode ter o display flex, então eu vou ter de mudar o nome desse container de cima. No lugar de ser dentro, eu vou colocar superior. Certo? Então esse container de cima aqui, onde vai estar a imagem e os textos, eu vou colocar o nome de superior, vou lá no CSS e vou configurar ele. Esse aqui é o dentro, né? Eu vou configurar também o dentro agora, o div dentro vai ser só a caixa de baixo. O de cima, ele vai ser a caixa chamada div, que eu dei o nome de superior. E a caixa superior, ela vai ter todas essas propriedades, menos a propriedade flex. Ela vai ser do mesmo tamanho, né? Olha lá, mesmo tamanho e tal, só que ela não vai ter essa propriedade flex. A caixa dentro, que é a que está embaixo com 2 caixinhas dentro, ela vai ter a propriedade flex. A caixa superior, a de cima, ela não vai ter a propriedade flex. Ela tem a mesma largura, altura, margem, mas não vai ter propriedade flex. Agora vai dar certo, por isso que não estava funcionando, né? Por isso que você viu que a imagem ficou aqui, ó, e os textos ficaram em colunas aqui à direita, tá? Agora, atualizando, você vai ver que a imagem aparece ali e os textos aparecem ali, ó. Você pode observar que os textos aparecem dentro. Você pode observar também que esse container que nós chamamos de superior, onde eu coloquei a imagem e os textos e a imagem estão grudados nas laterais. Ó, grudadinho nas laterais. Não pode, né? Tem que ficar um espaço entre o conteúdo da caixa e a lateral da caixa. Para que esse espaço ocorra, você vem na caixa aqui, ó. Eu vou na minha caixa aqui superior. Caixa superior é essa caixa aqui que contém a imagem, o título e os parágrafos. Essa é a caixa superior. Embaixo dela você tem a caixa dentro, com 2 caixinhas dentro, tá? Então essa caixa superior, eu não quero que o conteúdo dela fique grudado nas laterais. Como é que eu faço para resolver isso? Eu venho no caixa superior e coloco a propriedade padding. Padding é uma margem do lado de dentro da caixa, é uma margem interna na caixa, tá? Então eu coloco padding, por exemplo, de 10px para as coisas que estão dentro dessa caixa superior não ficarem grudadas nas laterais. Olha lá para você ver, ó. Ó, desgrudou das laterais, a imagem desgrudou das laterais, o texto também. Só que o texto ele está grudado na imagem, você está vendo aqui, ó, o texto está grudado na imagem do lado direito.
Então eu vou ter de dar uma margem do lado direito dessa imagem, para o texto não ficar grudado na imagem, do lado direito dessa imagem, tá? Então vou dar um espaço aqui, ó, do lado direito da imagem. Como é que eu faço isso? Vou na configuração da imagem, que se chama presidente, né? E na configuração da imagem eu coloco margem só do lado direito da imagem, margem height. E aí eu coloco, sei lá, 10 pixels ali também de margem do lado direito da imagem. Ele vai pegar a imagem, do lado direito dela ele vai colocar uma margem para o texto não ficar grudado. Vou aqui em salvar, file, save all, e vou vir aqui e tenho essa margem. Tá vendo que ficou uma margem aqui, ó? Agora ficou uma margem certinho. Se eu não quero, por exemplo, presidente, que é o título ali, está muito grudado no texto. Se eu quero desgrudar o texto, presidente, do texto, do título presidente, do texto que está embaixo, como é que eu faço para desgrudar? Eu pego e tenho de configurar aquele H1. Ó. Esse presidente aqui, ó, título é o H1, certo? Então como é que eu faço para configurar esse H1? Eu venho aqui, dou um classe, nome de classe para o H1, classe, e aí eu coloco, sei lá, o nome aqui, ó, class, o nome para esse cara de presidente, certo? Ó, quero configurar ou sei lá, líder. Vou dar um nome de líder para esse H1, tá? Então, veja, eu quero configurar o H1 líder. Como é que eu faço? Venho aqui, né, e coloco H1.líder, que é o nome de classe que eu dei para aquele H1. E aqui eu configuro o quê? Configuro margem bottom. Eu quero dar uma margem embaixo, tá? Margem bottom é a margem do lado de baixo do título. E aí eu coloco, sei lá, 20 px, acho que tá bom, 20 pixels. Eu vou salvar, save all, venho ali e atualizo para você ver. Deu uma margem aqui de 20 pixels embaixo, tá bom? Se você achar que essa margem aqui do lado direito da imagem está pequena, você pode vir aqui, ó, e colocar, aumentar para 20, 30, 20 pixels de espaço para não ficar grudado. E aí a gente tem isso daqui. Bom, agora os parágrafos. Veja que eu tenho aqui um parágrafo. Esse é o parágrafo que está dentro. Tem vários parágrafos, vários P's, né? Se eu quero configurar todos esses parágrafos de texto aqui, como é que eu faço? Eu venho aqui, né, na tag P de parágrafo. Na verdade, eu preciso abrir uma configuração para as tags. Veja, eu tenho várias tags P's. Tenho P aqui, tenho P aqui, tenho P em vários lugares. Quero configurar todas elas com tipo de letra diferente. Então basta colocar P, não preciso nem colocar nome de classe. Se eu quero aplicar em todas, é só colocar P. E aí eu coloco, por exemplo, font family e mudo o tipo da letra para, por exemplo, Tahoma é um tipo de letra diferente. Posso mudar também o tamanho da letra, eu posso mudar font size, e eu posso mudar aqui size, e eu posso colocar tamanho 16 pixels. Eu acho que vai estourar, né, a caixa que você tem, o espaço que você tem, vamos ver. Mas eu estou fazendo uma modificação nos parágrafos. Eu venho aqui, atualizo, ó, estourou, você está vendo? Ficou melhor, porém você tem aqui, ó, acabou dando um espaço, estourou um pouco aqui o texto. Eu tenho duas alternativas. Melhor aqui eu posso tirar, então, um parágrafo desse ou encurtar um parágrafo desse, tá? Ou aumentar a caixa, eu poderia aumentar a altura da caixa também, né? Mas aí eu teria que aumentar a altura de todos. Então, nesse caso, é melhor eu vir aqui e tirar um pedaço desse último parágrafo, né? Porque eu teria que aumentar a caixa, mas para aumentar a caixa vai dar muito trabalho, então é melhor a gente tirar um pedacinho desse parágrafo aqui, certo? Vamos ver como ficou, pedacinho do último parágrafo, ver se coube o texto ali dentro. Ah, coube o texto, né? Você pode observar que coube direitinho o texto aqui, ok? E entre os parágrafos eu posso dar uma margenzinha entre eles, para não ficar grudado um com o outro, né? Eu posso pegar aqui, ó, vir na configuração CSS também, do parágrafo, dos P's aqui, e posso colocar um quê? Embaixo de cada parágrafo eu posso dar uma margem. Margem bottom, né? Margem embaixo de cada parágrafo de 10 pixels, por exemplo, para os parágrafos não ficarem todos grudados ali, ó. Veja, entre um parágrafo e outro ele deu um espacinho maior aqui, como você pode observar, ó, entre um parágrafo e outro.
Mas aí você faz da maneira que você achar melhor, tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, eu acho que eu vou tirar, para não ficar muito estranho, eu vou tirar esse último parágrafo aqui, né, vou fazer como se fosse continuação do anterior, né, do mesmo parágrafo ali, para não ficar estranho, né, vai ficar desse jeito aqui o meu texto, né? Aí salvar como, ficou os dois últimos parágrafos que eram separados, virou um só. Mas aí sobrou um espação aqui embaixo, então na verdade vamos deixar daquele jeito mesmo. Vou dar um Ctrl Z, vamos deixar então dois parágrafos separados. Terminou esse parágrafo, iniciou um outro parágrafo aqui embaixo. Bom, vamos colocar conteúdo agora nas outras caixinhas, tá? Então você vai perceber que eu tenho agora aqui embaixo, dentro da caixa, a caixa de baixo, eu tenho duas caixinhas. Caixinha em cima, aqui e uma caixinha do lado direito. Nessas caixinhas eu posso colocar, eu quero colocar uma imagem aqui e um texto embaixo, uma chamada para esse texto embaixo, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a imagem? Vou, então... Eu vou até, vou colocar a imagem, vamos pegar duas imagens na internet, para a gente colocar ali. Então vamos pegar duas imagens aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. Então eu vou até vir em ferramentas aqui no Google, escolher tamanho, e colocar aqui um tamanho personalizado, vamos ver aqui. Vamos colocar qualquer tamanho, média, imagens médias. Vamos achar aqui duas imagens. Vamos colocar essa imagem aqui, deixe-me ver, essa imagem aqui, né? Então vou salvar ela, botão direito sobre ela, salvar imagem como, vou salvar aqui, né, com o nome Maia, que é o presidente da Câmara, vamos lá, vamos salvar outra imagem mais ou menos desse tamanho, então, vamos pegar essa imagem aqui, que está do lado, ela tem mais ou menos a mesma dimensão, ou essa daqui. Vamos ver. Deixa eu pegar uma imagem mais ou menos da mesma dimensão daquela ali. Pegar essa do lado mesmo, salvar a imagem como, né? E vou aqui salvar a imagem como voto. Pronto, peguei duas imagens, essa e essa, e vou colocar dentro daquelas caixinhas ali, tá? Vamos lá, deixa eu ver essas imagens se elas estão ali certinho, né? Na pastinha. Então vamos lá no meu código, o que eu vou fazer? Então aqui eu vou colocar img src igual, aqui igual, e vou colocar o nome da imagem, que é maia.jpg, vou colocar aqui também alt, e uma mensagem, caso essa imagem não abra, ou para os leitores de tela, para as pessoas que têm deficiência visual, né, o leitor de tela vai falar o que está no alt. Então vou colocar aqui, presidente da Câmara. Muito bem. Então eu tenho essa imagem em cima, vou copiar ela, vou colocar na de baixo também, só que a de baixo a imagem vai ser voto. A imagem da de baixo vai ser voto, né? Então o nome da imagem vai ser voto.jpg, e aí eu vou colocar pessoas votando na descrição da imagem. Votando na descrição da imagem. Câmara aqui ficou errado, então vou corrigir, ficou câmara, agora ficou certo. Então, dentro de cada uma dessas caixinhas, essas que estão uma do lado da outra, eu estou colocando então uma imagem. Então, dentro dessa caixinha da esquerda, uma imagem, dentro da caixinha da direita, outra imagem. Vou salvar, File, Save All, e vou aqui ver o resultado. Então, eu tenho duas imagens. As imagens estão pequenas, eu vou aumentar agora essas imagens, tá? Eu poderia pegar, o ideal é eu pegar a imagem no tamanho que eu preciso, mas nesse caso não dá, eu vou aumentar essa imagem, vou centralizar essas imagens, tá bom? Então vou dar um nome de classe para essas imagens, tá? Tanto essa imagem aqui, esse MG de cima, eu vou dar o nome de classe de imagem. E a mesma coisa eu vou fazer com a imagem de baixo. Vou dar o mesmo nome de classe, por quê? Porque elas vão ter o mesmo tamanho. Então aquela imagem de cima vai ter o nome de classe de imagem, a imagem de baixo vai ter o nome de classe de imagem também. E aí na hora de configurar, eu vou lá no arquivo CSS e simplesmente coloco o quê?
img.imagem, que é o nome de classe das duas imagens. E aí eu vou definir a largura e a altura dessas imagens, tá? Vou definir a largura e a altura, vou definir de 500 pixels cada uma delas de largura, width. Vamos colocar 500 pixels de largura para essas imagens. Vamos ver como ficou? Vou salvar. Vamos ver como elas ficaram com 500 pixels. Muito bem, ficaram quase boas. Na verdade, eu preciso agora centralizar essas imagens, né? Como é que eu centralizo essas imagens? Elas estão dentro do div caixinha. Então eu vou lá no div caixinha e peço para centralizar o conteúdo, tá? Então o que eu vou fazer? Vou aqui na configuração do div caixinha e coloco um text align center para centralizar o conteúdo desses divs. Vou salvar, save all para salvar. Você vai ver ali, ó, tá assim, né? Centralizou, certo? Bom, esse azul que você está vendo aí, nós vamos tirar. Daqui a pouco a gente vai tirar essa cor azul. Eu posso até tirar agora, ó, esse blue do caixinha, essa cor azul que eu coloquei, eu tiro lá do caixinha, aí vai ficar assim. Você pode perceber, vai ficar assim, ó. Tá vendo? As imagens estão aí. O problema é que essa imagem da esquerda ela é um pouco maior do que a imagem da direita. Então, eu até posso resolver isso definindo a altura dessas imagens, no lugar de definir a largura. Então, aqui onde eu defini 500 de altura, eu poderia definir, no lugar da altura, definir uma HEIGHT, uma altura para elas ficarem com altura aqui, talvez de 300 pixels. Vamos ver se 300 pixels dá. Se eu defino a altura, elas vão ficar da mesma altura, só que a largura vai ser diferente. Olha, ficou da mesma altura, fica melhor assim, né? Embaixo dessas imagens, eu vou colocar, então, eu posso até definir uma altura maior para elas, eu acho que 300, melhor colocar uns 400 pixels de altura para elas ficarem um pouco maiores, assim ficou melhor. Mas aí estourou embaixo, você pode observar que quando eu coloquei isso daí, parece que estourou aqui a medida da altura embaixo, né? Olha aqui, ó, estourou a caixinha, tá vendo? Então acho que é muito, vamos colocar aqui para essa imagem, no lugar de 400, 350. Tá bom, 350. Para não estourar embaixo ali, ó. Na verdade, por que estourou aqui embaixo? Deixe-me ver. Acho que estourou por causa de essa caixa dentro, ela está muito alta. Então, vamos ver aqui na caixa dentro, aqui a caixa dentro, onde eu coloquei 483, vou colocar os 480 mesmo, que era a altura inicialmente prevista. Tá muito, ainda assim parece que ela está quebrando aqui, né? Ela está estourando essa caixa grande. Ok, está estourando, então vamos aumentar. Eu tenho duas opções. Melhor aumentar a altura daquela caixa grande, né? Eu venho aqui nessa caixa grandona aqui, ó, principal, no lugar de 1000, eu vou colocar 1050. Vamos ver, vamos aumentar a altura da caixa grande. Eu acho que nesse caso é mais fácil do que a gente diminuir. Isso, ó. Aumentei demais, 1050, 1030, 1020 talvez de altura da caixona grande. Ah lá, 1020 ficou bom, ó. Ficou, na verdade, um pouquinho menos, até 1015 de altura, e a gente vai ter essa caixa aqui, 1015 de altura, essa caixona cinza aqui, ó, né? E também eu posso perceber uma coisa, né? Eu acho que aquela imagem ali, aquele texto, ó, quando eu coloquei a margem, deixe-me ver, quando eu coloquei a margem, ele estourou ali também, a caixona, né? Aquela caixa... A caixa do lado direito ele estourou porque essa imagem está muito grande. Então vamos aumentar um pouquinho a largura, no lugar de 1200, vamos colocar 1215. Acho que é a melhor forma, né? Aumentar a caixa grande, ó, salvar como, aumentei, ah lá, ficou um pouquinho, 1015, eu acho que 1020 aqui de largura essa caixa principal, porque o conteúdo interno que eu coloquei acabou esticando um pouquinho aquela caixa. Aí essa caixa aqui de baixo também, essa caixa dentro, eu vou aumentar um pouquinho essa caixa aqui dentro, eu vou aumentar também o
pouquinho a largura dela, 1180. Eu vou aumentar para 1190, para ela não ficar pequena aqui, ó. Você pode perceber que ela está pequena. Eu vou aumentar um pouquinho a largura dela. Ficou ainda 1195 de largura. Save all, vamos lá. Ah lá, ficou quase. E posso fazer 1195, acho que 1200 é ideal aqui. Vai ser ideal o tamanho desse carinha, dessa caixinha. 1200 deu certinho, ó, ficou bem alinhadinho aqui. Então a minha página está assim, os conteúdos estão agrupados certinho. Embaixo dessas imagens eu quero colocar agora um texto, uma chamadinha aqui para essas notícias. Então o que eu faço? Venho aqui no arquivo index, embaixo dessas imagens eu abro aqui um espacinho, embaixo dessas imagens, coloco um P de parágrafo, né? E coloco uma chamada para essa notícia, P de parágrafo aqui e uma chamada. Essa chamada pode ser um pequeno texto, então eu vou pegar um pedacinho de texto aqui, ó, tá, ó, não tem nada a ver, mas eu vou colocar ali só uma chamada para aquela notícia. E aqui a mesma coisa, uma chamada para essa outra notícia, embaixo, tá? Então vou salvar como, vamos ver como ficou. Ficou assim, ó, embaixo você pode perceber, embaixo da imagem você tem uma chamadinha, né? Uma chamadinha aqui, deixe-me ver. Vamos colocar aqui certinho uma chamadinha para essa. Bom, essa chamadinha aqui ela está muito grudada, a gente vai configurar ela, tá? Como é que a gente configura? Primeira coisa, embaixo dessa imagem eu vou dar uma margem, ó. Tá muito grudado, eu vou dar uma margem embaixo da imagem para esse texto descer um pouco. Então eu venho aqui, tem uma imagem aqui, ó. Vamos lá, caixinha, a imagem que é essa imagem IMG imagem. Vou dar uma margem embaixo, margem bottom, ou seja, uma margem embaixo da imagem. E aí eu vou colocar uma margem de 10 pixels para baixo, talvez 20, melhor, 20 pixels para baixo. Muito bem, 20 pixels para baixo. Vou salvar, File, Save All e acho que não foi suficiente. Deixa eu ver aqui, margem bottom. Eu tenho a imagem, margem bottom 20 pixels. Parece que não pegou. Vou File, Save All, vou salvar, vamos atualizar. Ah, foi sim, aqui eu não tinha gravado, acho que 20 pixels é o suficiente. File, Save All, vou lá e atualizo a página. Então veja só, embaixo da imagem você tem aqui a chamadinha. Agora, como é que eu faço para mudar a letra, mudar a fonte dessa chamadinha e tudo mais? Bom, o que você tem que fazer? Você tem de configurar esses parágrafos aqui, só que você vai configurar esses parágrafos de uma maneira diferente. Então você vai dar um nome de classe para eles. Class igual a, vou dar o nome de chamada. Então, cada um desses parágrafos, esses dois parágrafos aqui embaixo, eu dou um nome de classe para eles de chamada. Aí eu faço o quê? Vou lá no CSS e configuro o parágrafo com o nome de classe chamada. E aí o que eu faço? Eu vou em Font Size, posso aumentar o tamanho da letra para 18 pixels, posso mudar a cor da letra para Blue, posso fazer o que eu quiser com esse parágrafo, mas isso daqui tá bom, só mudei o tamanho e a cor da letra. Save All, e aí eu vou ter isso daqui, ó, parágrafos em azul. Agora, como é que eu faço para serem clicáveis? Para esses caras aqui serem clicáveis? Para eu poder clicar nesse cara aqui e ele ir para uma determinada página. Eu torno todo esse container aqui, ó, um link. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, esses containers aqui eu tenho o caixinha e o caixinha, tá vendo? Caixinha é um container, cada caixinha desse daqui é um container, é uma caixa. Esse primeiro caixinha é aquele da esquerda, esse segundo caixinha é o da direita. Para que eu torne essas caixinhas clicáveis, eu tenho de colocar elas dentro da tag A, href igual, e aí o nome do arquivo da notícia, esse daqui vou colocar maia.html, é um arquivo que eu vou ter de criar com essa notícia, tá?
E aí, tag A aqui, eu fecho a tag A embaixo, barra A, embaixo do container. Então veja bem, ó, eu coloquei todo esse div dentro da tag A barra A e o div inteiro dentro. Todo o div vai ficar clicável, vai ser link. Faça a mesma coisa com o de baixo, né? Eu coloco o de baixo dentro da tag A, href, o de baixo é voto, então eu vou ter de criar um arquivo voto.html, né? E aí eu pego esse barra A e coloco depois do fechamento da caixinha aqui, ó. Então essa caixinha de baixo, quando clicada, vai para um arquivo voto.html, e essa caixinha div de cima, quando clicada, vai para um arquivo maia.html. Vou em File, Save All, e aí eu vou ter, então, isso daqui, ó. Veja, tudo clicável, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai para um maia.html que eu vou ter de criar. Se eu clicar nessa daqui, ele vai para um voto.html que eu vou ter de criar. E é simples, né? Se eu quiser criar agora o arquivo desse link, o que eu faço? Eu venho aqui, tenho de criar um arquivo chamado maia.html. Então o que eu faço? Vou em File, New, né? Nesse cara aqui eu salvo ele, ó, File, Save All, vou dar o nome de maia.html. Vou gravar lá na mesma pastinha, onde eu estou gravando os demais arquivos, aqui, maia.html. E eu também preciso gravar um outro arquivo chamado voto.html. Então eu vou File, New, e vou salvar esse cara vazio aqui, ó, né, como voto.html na mesma pastinha lá, onde eu estou gravando os demais arquivos. Vou gravar ele com o nome voto.html. Aqui. Bom, aí, como é sempre igual, eu vou pegar essa parte inicial aqui, né, que toda página tem, vou jogar aqui no Maia. Depois do body, eu tenho de fechar o body, barra, opa, aqui embaixo eu tenho que fechar o barra body, tenho que fechar também o HTML aqui no início, barra HTML. Muito bem. E dentro do body aqui, só pra gente, aqui eu construiria a minha página. Aqui eu construiria a minha página. Então, por exemplo, H1, né, barra H1, esta é a página que vai falar sobre Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Então, veja, essa daqui é a minha página Maia, maia.html. Se eu clicar naquele link lá, ele vai vir para essa página. Vou salvar, Save All. Vou copiar essa página aqui e vou colocar no voto também, ó, no arquivo voto.html, e vou mudar só essa mensagem. Opa, a mensagem aqui está errada. Esta aqui. Bom, vou no voto aqui e vou colocar esta é a página que vai falar sobre a votação. Muito bem, vou salvar. Então agora eu tenho todos os meus arquivos, tenho o index, que quando clicado nesses links aqui, nessas caixinhas, ele vai para uma página maia.html, que é essa. E aqui a segunda caixinha, quando clicada, ela vai para uma página voto.html, que é essa. Então vou salvar, Save All, e vou ver o resultado. Então olha lá, vou ver o resultado, eu tenho isso daqui. Quando eu clicar no Maia, olha lá, esta é a página que vai falar sobre Rodrigo Maia, é o Maia.html. Eu preciso fazer uma página bonita, é claro. Quando eu clicar nesse do voto, ó, esta é a página que vai falar sobre votação. Para a gente concluir esse trabalho, esses links aqui é muito comum quando você levar o mouse sobre o link, ele mudar a cor, mudar alguma coisa, né? Quando você levar o mouse sobre. Então como é que eu configuro isso? Eu venho aqui, né? Venho aqui no CSS e vou configurar. Os links foram criados pela tag A. Nós usamos a tag A para criar o link, né? Se você observar aqui, ó, a gente usou essa tag A para criar cada um dos links, né? Então vou configurar as tags A's quando levar o mouse sobre. Então a hover. E aí eu coloco, quando levar o mouse sobre, eu vou colocar opacity. Opacity é para ficar meio transparente, tá? E vou colocar opacity 0.8. Certo? Opacity 0.8. O que significa isso? Salvar a imagem como, Save All, salvar tudo, né?
Ó, quando levar o mouse em cima, ele fica meio transparente, tá vendo? Ó, meio transparente, viu? Meio transparente. Agora os links, normalmente, você pode observar aqui embaixo que o link está em azul, sublinhado, tá vendo? Esse link aqui, ó, is a long style, né? Azul e sublinhado. Como é que eu tiro esse sublinhado aqui, né? Desse link aqui embaixo, desses links? Eu venho aqui e abro a configuração só da tag A, sem o hover, ou seja, como deve aparecer antes de levar o mouse sobre. E aí eu coloco o seguinte, apenas para text decoration, dois pontos none, ou seja, apenas para tirar o sublinhado, tá? Text decoration none, decoration none de nada, ele vai tirar o sublinhado. Então olha só, quando eu executo, ó, não vai ficar, os links não vão ficar sublinhados aqui, ó, eles não estão sublinhados. Quando eu levo o mouse em cima, fica transparente, ó, transparente. Eu posso pedir para mudar a cor da letra também quando levar o mouse em cima. Então eu posso vir aqui, ó, além de colocar opacity, eu posso colocar o quê? Color, para mudar a cor da letra. E tá em azul, eu quero que mude, por exemplo, para vermelho. É lógico que não é o ideal, né? Você não pode fazer uma mudança tão radical assim. Mas é só para você ver, ó. Ah, bom, apesar que não pegou, logicamente, porque... Por que não pegou? Porque esse texto aqui, ele está dentro do H1. Eu teria que aplicar isso não aqui no hover. Como esse texto está dentro do H1, veja aqui, ó. Esse texto... Não, na verdade não está dentro do H1. O texto está dentro do parágrafo chamado... do P, que é o parágrafo, com o nome de classe chamada. Esse texto está aqui, tá? Se eu quiser que mude a cor dele quando levar o mouse em cima, eu acho que eu vou ter de fazer o seguinte. Eu vou ter de vir aqui, vamos lá, aqui nesse chamado, ó, P chamada, ou seja, o parágrafo deve aparecer daquela maneira, mas o P.chamada, quando levar o mouse em cima, dois pontos over, quando eu levar o mouse sobre esse parágrafo, aí sim eu posso mudar, por exemplo, a cor da letra para, sei lá, red. Quando levar o mouse sobre o parágrafo com o nome de classe chamada, muda a cor para vermelho. Então vamos ver se funciona? Save all. Você vai perceber que esse over funciona para todos os elementos praticamente da página HTML. Quando você quiser, então vou save all. Quando você quiser que quando leva o mouse sobre, muda a cor. Ah lá, mudou a cor, ó. Quando eu levo o mouse sobre o parágrafo, ele muda a cor, tá bom? Leva o mouse em cima das imagens, leva o mouse sobre o parágrafo, está mudando a cor. O ideal não é você mudar a cor radicalmente, como a gente fez aqui, né? É mudar para um tom de azul. Então, se está usando um tom de azul, você usa um tom de azul diferente quando leva o mouse sobre, um tom de azul mais clarinho, né? Para não ter uma quebra muito grande. Então, você pode pegar um tom, deixa eu ver se eu acho um tom de azul aqui, ou um tom de cinza escuro, talvez esse dark, essa cor aqui, ó, alguma coisa que não tenha um impacto muito grande. Olha lá, quando leva o mouse em cima, você tem uma coisa mais suave, né? Não tem uma quebra muito grande aqui. Vamos tentar um azul diferente ainda. Um azulzinho, talvez esse daqui, ó, né? Que fica um azul, um tom mais próximo, mais suave. Então, quando eu levo o mouse sobre, ó, fica um tom de azul mais clarinho. Então, essa é uma página. Agora é só tirar a cor de fundo, aquele cinza de fundo, né? Então, eu vou pegar aquele container lá em cima, que é o container principal, vou tirar a cor cinza de fundo, vou tirar a borda também, ó, a borda dele, do container principal. Do container superior aqui, eu vou tirar também, de todos eles agora, de todos os containers, eu vou tirar o background color. Eu não preciso mais do background color nesses containers. Cadê background color? Vamos ver se tem mais algum background color. Não tem. Tirei os background color de todos os containers e aí eu vou ter a minha página assim. Opa, acho que não salvei. Vamos lá, File, Save All, salvar tudo e aí a gente executa. Olha só, você vai ter tua página mais ou menos assim, né? Aqui embaixo parece que ficou um pouquinho essa imagem. Talvez fosse melhor a gente aumentar um pouco a imagem para ela usar toda a área aqui, né, para ter um alinhamento. Deu a impressão que essa área aqui de baixo, talvez fosse melhor eu pegar esse container de baixo, só esse container de baixo, que é o
o dentro, né, o container chamado dentro, e colocar uma cor de fundo nele. Então a gente poderia vir aqui nesse cara, nesse container chamado dentro, colocar um background color nele. Ou nem um background color, a gente pode pegar aqui e colocar nele talvez uma borda, ou mesmo um background color, você que define, né? E aí você coloca uma corzinha que dá um destaque para ele, né? Você tem de ver se realmente fica melhor com uma corzinha de fundo assim, ó. Veja que eu coloquei uma cor de fundo nesse container aqui, né? Ou talvez talvez não azul, mas talvez um tom cinza. Ou você pode colocar uma borda nele, você pode colocar um border, né? 2 pontos solid, black. Ou nem precisa ser black, um tom de cinza, por exemplo, C0, C0, C0. É um tom de cinza. De 1 pixel, um px, uma bordinha bem suave, né? Veja, ele cria uma bordinha aqui, ó, em volta. Você tem de ver qual que você prefere, se uma borda ou se um tom de... Acho que a borda não ficou legal, é melhor colocar talvez um background color mesmo e colocar talvez um tom de cinza aqui, um tom que você quiser, C0, C0, C0. Tem de ver qual que fica melhor no layout, mas aí você tem a página assim, ó. Parte de cima, você tem essa parte de baixo, muito forte esse cinza aqui, teria de ser alguma coisa mais suave, ED, 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 para não ficar muito... não atrapalhar muito o visual. Assim ficou um pouco melhor. A imagem tem uma sobra mesmo aqui, é da própria imagem, tá? Não é uma sobra de erro. A imagem ela tem uma área branca aqui, por isso que ficou essa área branquinha aqui. Então aí você analisa se fica melhor colocar um fundo para delimitar ou deixar sem o fundo também. Essa é uma página de internet que seria padrão. Se você gostou, dê um like, inscreva-se aí, deixe sua dúvida. Você percebe que dá um monte de trabalho, principalmente com as medidas, né? Para você acertar as medidas certinho, para uma coisa não ultrapassar o limite da outra quando você tem caixa dentro de caixa. Tem outras maneiras de fazer, tá? Essa é uma maneira aqui que eu deixei para você ter uma ideia. Abraço então e até o próximo vídeo.